Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e ânimo zero aqui, vontade zero de fazer esse vídeo. Mas é para isso que nós estamos aqui, é para falar também nos momentos ruins, e o Santos vem nos brindando com estes momentos muito frequentemente ultimamente. Então o Santos com mais uma derrota dolorida no clássico contra o Palmeiras. 1-0, um belo gol inclusive do Merentiel. Mas vamos falar então um pouco de como que foi o jogo, da escalação, do primeiro jogo com o Orlando Ribeiro à frente do time. E ver o que a gente pode tirar de positivo de hoje. Mas é complicado assim, a sequência do Santos nos últimos jogos, principalmente nesse clássico especificamente falando. Mas não foi um jogo de todo ruim no desempenho da equipe. Muita gente já elogiou o trabalho do Orlando Ribeiro em comparação com o do Lisca, por exemplo. Então vamos falar um pouco de como que foi mais uma derrota aí pro Palmeiras, né? Até desânimo de falar, mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente o que você achou aí da atuação do Peixe e qual que é a sua expectativa para a continuação do campeonato. Se vai manter o Orlando Ribeiro ou não, vamos ver como que vai ser o resto desse time, do Santos, que foi a campo com João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, a mesma defesa. Lucas Barbosa, Camacho, Zanocelo e Lucas Braga, com Marcos Leonardo e Soteldo. Então, Camacho, Zanocelo e o Lucas Barbosa meio que fazendo a meia, mas o Soteldo um pouco mais recuado, né? Então, na verdade, dá a impressão assim, que o Soteldo seria o meio de campo e o Lucas Barbosa jogaria de ponta, mas o que a gente viu foram que nem o Lucas Barbosa nem o Lucas Braga estiveram muito adiantados. E aí, então, o Lucas Braga e o Lucas Barbosa meio que fechando o meio de campo, com o Soteldo mais à frente e o Marcos Leonardo de centroavante, como era de se esperar. Então, essa foi a equipe do Santos que começou... Na verdade, assim, o Santos, no geral, ele jogou bem estruturado. Eu acho que, taticamente, em campo, o Santos estava bem. Conseguiu neutralizar o Palmeiras relativamente bem no primeiro tempo. Não tiveram grandes chances do Palmeiras no primeiro tempo. E no segundo tempo o Santos acabou ficando com um a mais, né? Aos 15 minutos do segundo tempo, o Danilo, meu xará, fez uma falta criminosa, assim, uma falta agressiva, pegou o tornozelo do Soteldo por trás, expulso na hora. Só pra fazer uma menção, assim, eu não gostei da arbitragem do Hilton Pereira Sampaio, porque eu achei que ele inverteu algumas faltas que não fez sentido pra mim. Eu achei que ele acabou... Não sei, tinha lances que ele dava falta pro Palmeiras e em outros muito semelhantes ele não dava falta pro Santos. Mas na expulsão ele foi preciso, ele não teve dúvidas, eu achei bastante válido isso. Foi de fato uma falta para expulsão, para vermelho direto. Só que daí o Palmeiras acabou melhorando depois disso. Um pouco depois, aos 28 do segundo tempo, o Santos teve o que eu acho que foi a melhor jogada do time. O Santos teve algumas jogadas, teve algumas chegadas, principalmente na bola cruzada, mas teve um chute do Lucas Braga bom também, ainda no primeiro tempo. Uma jogada que teve até uma transição, passagem do Lucas Braga, cruzamento, acho que do Lucas Barbosa, na verdade, cruzamento para finalização de cabeça do Marcos Leonardo, se eu não estou enganado, que talvez se deixasse passar, o Soteldo pegaria ela em mais condições, eles estavam os dois livres. Mas aos 28 e pouco do segundo tempo, o Santos teve o que eu acho que foi a melhor chance, que foi uma jogada muito bem tramada, assim, foi uma bola esticada, né? Foi meio que um cruzamento que caiu no peito do Marcos Leonardo, que conseguiu ajeitar para o Soteldo chegar batendo de trás. O Soteldo deu aquela batida assim que era mirado, passou do lado do canto do goleiro, do canto do gol. Mas foi a melhor jogada, assim. Essa bola, se tivesse entrado, acho que mudaria o panorama da partida. E de novo, que nem foi assim, em vários jogos, né? O do Paulista, aquele 1x0 foi meio assim. O último 1x0 do primeiro turno do Brasileiro
também foi isso em que o Santos não consegue, até consegue ter bons momentos, mas não marca o gol e aí acaba falhando em algum momento, né? E contra esse time dos caras aí do Palmeiras é muito complicado se você não aproveitar as chances que tem, porque é um time muito bem estruturado deles também. Na defesa eles são muito seguros. Mesmo quando eles perderam o Danilo, eles acabaram melhorando até a organização tática. O Dudu chamou o jogo para ele. E o Santos acabou falhando de novo, uma falha do Madison, num escanteio, que a bola sobra pro Merentiel, que antes ele já tinha quase marcado um gol de bicicleta, então ele já tinha ficado livre na área para finalizar de uma maneira perigosa um pouco antes, assim, foi logo depois do lance do Soteldo, aos 29, eu acho, do segundo tempo. E aí, aos 77 minutos, 45, 55, 65, 75, aos 30 minutos, então foi isso mesmo, 32, o escanteio sobra pro Berentiel, que vira muito bem, finaliza muito bem, mas era pro Madison estar lá marcando e não deixar ele finalizar essa bola. Então, nessa altura do jogo, o Santos já tinha feito 2 substituições, tinha tirado o Lucas Braga e o Zanocelo para colocar o Ângelo e o Sanches, e Marcos Leonardo, Zanocelo e Soteldo já estavam... Marcos Leonardo e Zanocelo já estavam amarelados. O Soteldo, depois dessas substituições, ele tomou um amarelo também. Eu achei que até alguns amarelos foram um pouco... Não sei se foram rigorosos, mas assim, o do Soteldo, por exemplo, foi no lance em que ele continuou numa jogada que estava parada por impedimento. Eu, inclusive, achei que talvez fosse ser um impedimento que... Acho que estava impedido mesmo, mas eu sempre estranho, né? Porque às vezes tem lances que eles não deixam o lance seguir. E, bom, mas eu até acho que tava, não é esse o problema. Mas daí ele se envolveu numa discussão com o Everton, porque o Everton chegou dando um carrinho. E aí ele tomou o amarelo e o Everton não. Sendo que eu acho que era pra dar amarelo pros dois, não acho que ele tenha seguido. Ele falou que não ouviu, enfim, talvez um migué dele. Mas aí em seguida o Santos toma o gol e aí o Juan Seco entra no lugar do Lucas Barbosa. Então o Orlando Ribeiro fez apenas 3 substituições no jogo. E no final, acho que o Camacho tomou o terceiro amarelo, eu até preciso confirmar. Então o Camacho recebeu o terceiro amarelo e não joga contra o Atlético Paranaense. Jogo que o Santos também não terá o Soteldo, que foi convocado para a seleção da Venezuela, data FIFA, enfim. E desfalca o Santos nesse jogo, que acaba sendo importante, já que o Santos está aí há um mês sem vencer uma partida. Vai completar dia 21 aí, desde a vitória no Clássico contra o São Paulo. E dessa vez vai ter um pouco mais de tempo pro Orlando Ribeiro trabalhar. Foi uma semana que teve mudança de treinador e não sabemos bem como que vai ser a próxima semana nesse quesito, né, de treinador. Se o Orlando Ribeiro vai ser efetivado, se segue a busca para assumir esse ano, se segue a busca para assumir no ano que vem. Então, muitas definições aí que ficam pendentes nessa derrota aí pro Palmeiras e numa atuação relativamente boa do time sob o comando do Orlando Ribeiro, mas em que novamente o Santos acaba pecando e perdendo por questões de falhas individuais ou coletivas, né? Nesse caso eu acho que foi mais individual, mas de novo é uma bola alçada na área que o Santos toma um gol. Lembrando que contra o Palmeiras foi mais ou menos o mesmo rolê no primeiro turno. Também tomamos um gol de bola aérea no jogo em que o Santos criou boas oportunidades, mas não conseguiu marcar, e aí numa bola alçada na área eles fazem o gol. Então, complicado assim falar de novo de mais uma derrota, mas o trabalho do Orlando Ribeiro foi interessante nesse sentido. Vi críticas pela entrada do Sanches. A minha crítica, na verdade, seria mais pela entrada do Juan, porque eu acho que a partir do momento que você coloca o Juan, você meio que assume que vai ser bola alçada na área mesmo, né? E não é o tipo de coisa que acaba funcionando com o Palmeiras. Então, uma coisa que me incomodou nesse jogo foi o número de bolas alçadas na área pelo Santos. Deixa eu ver até aqui no SofaScore se tem esse... Aqui, a estatística, o Santos fez 20 cruzamentos, dos quais 6 foram corretos, né? No sentido de que acabaram com um jogador do Santos, sendo tocado por um jogador do Santos. Algumas boas oportunidades do Santos foram de cruzamentos,
Teve uma cabeçada relativamente perigosa do Marcos Leonardo, mas no geral é o tipo de gol que não é tão acessível assim para marcar nesse time do Palmeiras. E eu sempre critico muito quando você cruza demais a bola, porque acaba tornando o jogo previsível, como eu falo assim, é falta de recurso, né? Então eu acho que o Santos poderia ter, enfim, tentado criar um pouco mais. É que não adianta, né? Se não for o Soteldo, depois quando o Ângelo entrou, eu até achei que ele entrou bem. Faltou talvez um pouco mais de presença no meio de campo, assim, não sei dizer exatamente. Mas também, quando o Ângelo entrou logo depois, né? 10 minutos depois sai o gol deles. Então eu entendo a entrada do Ângelo e do Sanches, eu achei que não foram entradas ruins. O problema é, de novo, ficar o Matos na defesa. Mas o Sanches também não, acabou não entrando bem, né? Vamos falar um pouco de jogador então. O João Paulo não tinha que fazer no gol que tomou. Eu acho que no geral ele foi seguro, mas ele também não teve grandes defesas, não é como se o Palmeiras tivesse criado muitas chances. Teve um lance muito bom, eu não sei se é o Dudu que finaliza, que a bola ainda desvia, ele faz uma bonita defesa, mas acho que foi esse o lance mais perigoso. De resto foram finalizações de longe ou que foram meio que em cima dele. Então o jogo até tranquilo do João Paulo. O Matos acabou fazendo muito cruzamento e falhando. Teve a falha individual, foi dele, de deixar o cara virar livre. Então é complicado, assim. O Nathan deve ser muito fraco no treinamento mesmo, porque o Matos segue como titular absoluto desse time da lateral. Gostei do Michael e do Bauerman, apesar de a gente de novo tomar um gol de bola aérea. Eu acho que eles fizeram um jogo bom. Muitas vezes o Palmeiras chegava perto da área e eles conseguiam desarmar com uma tranquilidade até impressionante, na minha opinião. Então eu gostei da atuação deles. O Felipe Jonathan até não achei que foi ruim, mas de novo foi ineficiente, assim, né? Ele acabou não conseguindo aparecer no ataque tanto. Eu até achei que ele não deixou tanto a desejar na marcação, mas algumas jogadas perigosas foram nas costas dele, como a do lance da bicicleta do Merentiel, por exemplo. O Camacho não jogou mal, o Zanocelo um pouco mais apagado, achei. É, ele, ele é um cara que, sei lá, prima mais pelo passe, assim, né? Só que falta um pouco de intensidade nos dois. Mas acho que o Camacho até foi bem, participou melhor da marcação, talvez. O Lucas Barbosa e o Lucas Braga muito apagados, eu não sei se a função deles era exatamente jogar mais taticamente, então marcar melhor o time do Palmeiras. Eu até não acho que eles tenham falhado nisso, mas meio que sacrificou o ataque. O Marcos Leonardo não, de novo não teve muitas oportunidades, teve uma cabeçada um pouco mais perigosa, mas uma bola que ele recebeu, que ele ajeitou pro Soteldo, acho que seria o lance do gol, assim, que o Santos deveria ter marcado o gol, ele fez certinho. Uma pena que o Soteldo, por pouquinho assim, acabou batendo para fora. E o Soteldo merece um capítulo à parte. O que ele tenta, o que ele corre, ele dribla, ele faz jogada, conseguiu a expulsão. É um jogador assim que, quando a bola cai no pé dele, você vê que tem talento, você vê que é diferente. Acho que falta um pouquinho mais de ajuda, talvez, do resto do time. Mas vai fazer muita falta no próximo jogo contra o Atlético Paranaense. O Sanches também não achei que entrou bem, mas o Sanches é complicado, né? Porque ele normalmente está vindo de lesão, então ele nunca tem muito ritmo de jogo. O Juan mal e mal pegou na bola, e o Ângelo sim já trouxe algo diferente, já agregou um pouco mais esse time. Pelo menos o Orlando Ribeiro não fez que nem o Lisca de colocar o Ângelo no lugar de Soteldo, então achei que foi uma boa entrada. Faltou um pouco também acho que de triangulação, né, de aparecer mais gente para ele trocar passes. Então é isso, o Santos mais uma vez perde. Complicado, sétima derrota seguida, né? Tem que lembrar dessas coisas. E com esse resultado, o Santos cai para 11º, estava em décimo. É ultrapassado pelo Botafogo, que tem o mesmo número de pontos, mas uma vitória a mais. E tem o mesmo número de pontos que o Bragantino, que está em 12º, que o São Paulo, que está em 13º. Mas o Bragantino tem um saldo de gols pior. O Bragantino tem um saldo de gols pior, 4% dos 3 do Bragantino, e o São Paulo tem uma vitória a menos. Então, por isso que o Santos está na frente, mas tá aí um bolo de times com 34 pontos no meio da tabela. Lembrando que o Avaí tá só 6 pontos atrás do Santos na 17ª colocação. É o primeiro fora da zona é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O Curitiba, que é o primeiro fora, tem os mesmos 28 pontos. Então, o Santos mantém aí essa distância perigosa.
chega na parte de baixo da tabela, né, na segunda metade da tabela. Então, bastante complicado. Mais uma derrota. E a gente lembra, né? O Santos vem aí de agora 3 derrotas seguidas e um empate contra o Cuiabá antes de todos esses jogos. E aí, desde o dia 21 de agosto que o Santos não tem uma vitória. Então, espero que o Santos se defina, né? Pense bem o que vai fazer com relação ao Orlando Ribeiro. Eu achei que o time atuou de um jeito interessante, achei que o time estava organizado até, pelo menos não cometeu as falhas defensivas que teve contra Goiás, contra Ceará. Nesse sentido, eu vi evolução, eu vi melhora. Faltou aquela decisão, né? Aquela parte decisiva que é o gol que faria toda a diferença. Acho que se o Santos conseguisse marcar um gol, ele poderia ficar mais tranquilo até e se organizar melhor defensivamente. Eu acredito que não teria perdido esse jogo. Mas o Senão entra em campo e o Santos novamente sai derrotado neste clássico. Certo, pessoal? Então, complicado. Amanhã, possivelmente, eu vou assistir a coletiva e daí vou fazer um vídeo falando aí de como que foi a coletiva do Orlando Ribeiro, a primeira coletiva dele como treinador do time profissional. E ficamos na expectativa para ter mais notícias. Santos que só volta a campo contra o Atlético Paranaense no dia 27, que é na outra terça-feira. Então o Santos vai ter aí uma semana e 2 dias, digamos assim, para poder trabalhar, para poder treinar. Então vamos ver se o Orlando Ribeiro vai ter aí a tranquilidade ou vai ter digamos, garantia do emprego por essa semana. Se o Santos vai se definir com relação a ele. E qual será o time que a gente vai ver contra o Atlético Paranaense, que é um time que é muito bom, tá com um trabalho excelente do Felipão, só que tem aí algum problema com a Vila Belmiro quando joga pelo Campeonato Brasileiro, que eles não ganham do Santos basicamente nunca no Campeonato Brasileiro. E é só porque eu falei isso, vai zicar e... Enfim, não quero pensar nisso, que o Santos consiga aí evoluir pro jogo da próxima terça-feira contra o Atlético Paranaense. Certo, pessoal? Então esse é o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Obrigado a todos vocês que são inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força pra gente. Deixa um like, compartilha. E no mais, comente o que você achou dessa partida. E, infelizmente, mais uma derrota, mas se você acha que teve evolução, se você concorda aí, fala aí. Se você discorda, comente também e a gente vai trocando ideias. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.